Jesus, sobre os ensinamentos que Ele nos deixou aqui na face da terra. E para essa manhã eu escolhi o tema: o que nós viemos fazer aqui na face da terra? Compreendendo que a terra é um hospital-escola, então ela é um local de aprendizado e de cura. Nós estamos aqui de férias, nós estamos aqui a passeio? Não, né? Nós estamos aqui para nos melhorarmos, para buscar a nossa evolução, para resgatar os nossos débitos do passado. Então a nossa missão, ela vai ser sempre fazer todo o bem possível e nos tornarmos pessoas melhores. E quando nós falamos em fazer todo o bem possível, nós nos lembramos daquela pergunta do Livro dos Espíritos, em que nós somos responsáveis por todo o bem que nós deixamos de fazer. Então, se eu só não fizer o mal, é o suficiente? É assim a pergunta. Não. Nós também somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Então, se você tem uma oportunidade de fazer o bem e você não faz, você também é responsável por aquilo, né? Então, que nós possamos sempre fazer o bem, todo o bem possível, e nos tornarmos pessoas melhores. Nós viemos aqui desfazer as nossas inimizades do passado, nossos erros, as nossas imperfeições. E quando nós falamos em desfazer essas inimizades, nós temos que fazer o quê? Conviver e amar os nossos inimigos do passado, aqueles dos quais não lembramos quem são. E aí você pergunta assim, mas como que eu vou amar um inimigo do passado? E aí aquele inimigo vem para você em forma de filho, de neto, de pai, de mãe. Como que você não vai amar aquela pessoa? Como você vai deixar de amar um filho, por mais difícil que possa ser o relacionamento de vocês? Tem uma história que o Divaldo nos conta, que ele diz assim, que naquela época, não vou lembrar em que ano, gente, ele estava na moda um sapato de 2 cores. E ele guardou dinheiro porque ele queria comprar aquele sapato. Comprou o sapato e ele ia para o cinema. Montou no ônibus e foi para o cinema. Quando ele estava no ônibus, um homem pavoroso pisou no pé dele, mas pisou e não tirou o pé. E ele olhou assim para o homem falou para ele, o que foi? Ele falou assim, o senhor está com o pé em cima do meu. Tem algum problema, Divaldo? Não, nenhum problema. Aí a Joana veio no ouvido do Divaldo e falou para ele, olha, no próximo ponto você desce. E assim ele fez, no próximo ponto ele desceu. Só que para surpresa dele, quando ele desceu, o homem desceu também. Ele falou, vixe, agora eu tenho um problema, né? E ele apressou o passo. Ele apressou o passo, o homem apressou também. Ele falou, meu Senhor. Aí ele avistou um beco. Aí ele entrou nesse beco e ele conseguiu se disfarçar do homem e seguir o seu caminho. Passaram-se alguns meses, ele estava lá no centro, quando ele veio entrando pela porta, quem? Aquele homem. Ele falou, vixe, ele me achou. Só que atrás desse homem vinha uma menina. Ela vinha segurada por 4 homens, numa camisa de força, e ele viu ao lado dela uma entidade pavorosa. E aquele homem chegou perto dele e falou assim, você é o Divaldo Franco? Ele falou, sim, sou eu. E aí ele foi se inteirar da situação daquela menina. E aí ele falou para aqueles homens que estavam segurando aquela menina na camisa de força, pode soltá-la e pode tirar a camisa de força. Ele falou, não, o senhor não está entendendo, ninguém segura essa menina, nem nós 4 damos conta de segurar ela. Ele falou, não, pode soltar. E a entidade incorporou na menina e contou ao Divaldo que ele tinha sido empregado daquele homem numa outra vida e ele teve um acidente de trabalho. E quando ele estava para desencarnar, aquele homem falou para ele, pode ir tranquilo que eu vou cuidar da sua família. Só que ele não cuidou. E aquela família que já era pobre se tornou miserável. Então, quando essa menina fez 14 anos, que é uma fase difícil, uma fase ali da adolescência, essa entidade achou uma oportunidade de se aproveitar ali e fazer com que aquele pai sofresse através do filho, né? Porque através da filha ele conseguia atingir aquele homem. Divaldo explicou para ele o processo de obsessão, propôs para ele como seria o tratamento, para eles irem ao centro, estudando, e assim se passaram meses até que aquela entidade resolveu perdoar e se afastou daquela menina.
Os anos se passaram, aquela menina se casou e teve um filho. Quando essa criança, esse netinho, tinha 1 ano, aquele homem voltou ao centro e mostrou para o Divaldo, veio apresentar aquele netinho para o Divaldo, né? E ele falou assim para o Divaldo: Divaldo, ele é a razão da minha existência. Sem esse neto, eu nem respiro. Eu já fui no cartório, já passei tudo que eu tenho para ele. Minha fábrica, meu dinheiro, toda a minha herança, eu já passei para ele. Aí a Joana se aproxima do Divaldo. O Divaldo via que aquela criança tinha os olhos fixos nele. Aí a Joana fala assim para ele: Divaldo, adivinha quem é esse netinho? É aquele empregado. Então, a vida, ela nos cobra as nossas dívidas do passado. As almas a quem devemos nos encontram e elas vêm com rostos de anjos para que nos apaixonemos e que chamemos de filhos, de netos, de meu amor. Tem um livro do Chico que chama Paciência. Eu vivo lendo ele para me aprender, viu, gente? E tem uma lição, na lição de número 9, toda lição no finalzinho tem uma frase. E ela tem uma frase que nos faz refletir bastante, que ela é assim: os nossos amigos e associados de convivência difícil são sempre aqueles credores do passado que o tempo nos devolve para cultivarmos com eles mais paciência e mais amor. Então, as pessoas difíceis que estão ao nosso redor são aquelas pessoas do passado, são aqueles credores, aquelas pessoas para as quais nós temos dívidas com ela. E o tempo nos devolve, seja nessa ou seja numa outra encarnação, para quê? Para que cultivemos com elas mais paciência e mais amor. E quando nós pensamos na paciência, às vezes nós viramos para Deus e falamos assim: ai Deus, me dá paciência. E a gente acha, né, que vai chegar uma caixinha para o correio, com a paciência dentro, você vai abrir, pronto, já tenho paciência. Mas não é bem assim, né? Como que Deus nos dá a paciência? Ele vai nos dando situações para que aprendamos a ter paciência. E aí vai sendo igual numa escola. Ele vai te dando uma liçãozinha mais fácil, você aprende. Aí vem uma lição um pouquinho mais difícil, você aprende também e passa para a próxima. Aí vem uma um pouquinho mais difícil. E é assim que nós vamos aprendendo a ter a paciência. E aí temos o amor. O amor, que é a maior de todas as virtudes, que é a base do ensinamento do Cristo. E como diz no Evangelho, o maior mandamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, se nós amarmos o próximo, as pessoas que estão ao nosso redor como a nós mesmos, vai ser muito mais difícil de nós cometermos erros. Nós vamos conseguir resgatar os nossos erros do passado e não vamos cometer mais erros, né? Deus nos oferece sempre a oportunidade de vivenciar o amor no nosso dia a dia, por meio das nossas relações, por meio de experiências. Então, nós necessitamos do quê? Nós necessitamos da convivência com o outro para que consigamos evoluir. Nós necessitamos conviver em sociedade. Vamos imaginar que nós vivêssemos numa casinha, sozinho, lá no meio do nada, no meio de uma floresta. Estamos lá vivendo, temos o nosso fogão, temos a nossa horta, temos tudo o que nós necessitamos para sobreviver nesse local. Como que nós vamos exercitar o que nós aprendemos? Como que nós vamos exercitar o amor, a paciência, a caridade? Como que nós vamos reconciliar com o nosso adversário se nós estivermos lá sozinhos, no meio do nada? Não tem jeito. Nós necessitamos conviver com as outras pessoas. Eu preciso conviver com o meu próximo, eu preciso amar o meu próximo. É fácil? Não, ninguém disse que é fácil. Mas e nós? Nós também somos fáceis de conviver? Nós estamos sempre com paciência, sempre tratando o outro com amor, ou nós também temos aquele dia em que nós estamos difícil e que o outro também precisa ter paciência com a gente? Porque se nós estamos aqui é porque nós não somos perfeitos, nós estamos em evolução. Então, do mesmo jeito que nós queremos que o outro tenha paciência conosco, que nós também tenhamos paciência com eles e tratemos eles com amor. No livro
do Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier, na lição de número 24, ele nos conta assim, que adoecera um dos irmãos do grupo espírita e que ele tinha reumatismo. Então ensinaram para ele que tinha uma erva, só que ela só era encontrada em cavernas de subsolo. E o Chico e o José Xavier, seu irmão, pegaram o seu cachorro Lorde e foram procurar essa erva nas cavernas nos arredores de Pedro Leopoldo. Só que quando eles iam pelo caminho, eles iam falando assim, Beltrano não serve, fulano é esquisito, cicrano é imprestável. E quando as críticas iam se inflamando, a mãe do Chico, Dona Maria João de Deus, aparece para ele e fala assim, olha, nós não devemos falar mal de ninguém, nós necessitamos uns dos outros. Julgar pela aparência é um péssimo hábito, porque sempre chega um momento da vida em que precisamos do amparo das criaturas que supomos desprezíveis. Aí o Chico transmitiu a mensagem para o irmão dele e eles continuaram. Foram até a caverna, procuraram essa erva, encontraram a erva, porém na hora de retornar eles não conseguiam achar o caminho de volta. E a luz foi se findando e nada deles achar o caminho de volta, e aí eles pararam e foram fazer uma prece. Quando eles fizeram a prece, a Dona Maria João de Deus apareceu de novo e falou para ele, agora vamos para a prática do ensinamento, que nós falamos na estrada. Vocês podem saber muita coisa, mas agora vocês precisam do cão. Solte o Lorde e sigam-lhe os passos. E assim eles fizeram. Soltaram o cachorro, seguiram o cachorro, conseguiram sair daquela caverna. Quando eles estavam lá fora, eles agradeceram a Deus e meditaram na lição que eles receberam naquele dia. Isso nos mostra que nós precisamos de todo mundo e algumas vezes até de um cachorro para nos salvar de uma situação. Então nós necessitamos das outras pessoas, que nós deixemos o nosso orgulho de lado, que aprendemos a conviver com os nossos semelhantes, a amar os nossos semelhantes, que algumas vezes, para não brigar, façamos igual o Chico, utilizemos da água da paz, enchemos a boca de água ou de vento, imaginando que ali é água, esperamos aquele nervoso passar, para que você não faça o quê? Para que você não fale uma palavra da qual você vai se arrepender depois. Então, utilizemos da água da paz. Lembramos sempre que nós devemos fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. E o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem? Que eles tivessem paciência conosco, que eles tratassem-nos com amor. Às vezes você pode ter na sua vida uma pessoa que você considera uma pessoa difícil, que ela testa todos os limites da sua paciência, que ela testa todas as virtudes que você tem para aprender no Evangelho. Então, pensa assim, que aquela pessoa ela está te fazendo um favor. Mas como assim? Ela está me fazendo um favor, me testando até o meu limite. Nós viemos aqui, nós lemos, nós estudamos o Evangelho, só que nós precisamos pôr em prática. Senão, como que nós vamos saber se a gente aprendeu? Aquela pessoa está te ajudando a colocar em prática. Ela está te ajudando a testar a paciência, a amar incondicionalmente, independente do que seja. Assim como também, muitas vezes, a doença nos testa. Ela testa a nossa resignação, a nossa aceitação, a nossa paciência, a nossa fé em Deus. No livro também do Ramiro Gama, só que esse é o Chico Xavier na intimidade, ele tem uma lição que ele chama O Benfeitor Júlio Maria. O padre Júlio Maria, quando em vida, ele não deixava o Chico e o seu guia espiritual em paz. Em 1945, ele desencarnou. Então, o Emmanuel aparece para o Chico e fala assim, olha, o nosso grande benfeitor Júlio Maria desencarnou hoje e nós vamos orar em conjunto para ele. Aí o Chico fala assim, eu não sabia, mas por que benfeitor? Já que ele nos perseguiu tanto. E aí o Emmanuel fala para ele, sim, benfeitor. Porque durante esses 13 anos seguidos, ele ajudou-nos a compreender
o valor do trabalho ao bem da nossa melhoria espiritual. Ele nos obrigou a viver em oração e vigilância, através de sublimemente ouvir, sentir, mas não revidar. E agora, quem virá substituí-lo? Quem virá para nos possibilitar a nossa melhoria espiritual? Então, o Emmanuel entendia essa outra pessoa como um benfeitor. Que nós também possamos entender dessa maneira, que aquela pessoa difícil que está ali, ela está para nos ajudar a evoluir, a testar os nossos conhecimentos, se tudo que nós aprendemos, nós realmente estamos conseguindo colocar ela em prática. Emmanuel também dizia ao Chico que no local de trabalho existia grande caridade. Mas como grande caridade? Como que você pode fazer caridade no seu local de trabalho? De diversas maneiras, né? Um colega falta, você pode se oferecer para fazer o serviço daquela pessoa, independente do motivo pelo qual o outro faltou. Você pode dar um conselho amigo, você pode dar um bom dia caloroso, você pode falar palavras que ajudem aquela pessoa. E o Chico também sempre nos falava assim, ó: nascestes no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou, possuis os recursos financeiros coerentes com a tua necessidade, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. O teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraístes com tua própria afinidade. Então nós estamos no lar que precisamos, estamos no corpo que merecemos, temos os recursos financeiros e trabalhamos onde é o melhor para a nossa evolução. Nada do que tem na nossa vida ou acontece na nossa vida é por acaso. Todas as situações, todas as pessoas têm um motivo e um porquê existir. Só que nós saibamos identificar cada situação, o que aquela situação tem para nos ensinar, o que nós temos para aprender com aquela pessoa. Porque as situações mais difíceis são as situações que nos trazem maiores ensinamentos. Se nós soubermos aprender com aquela situação, nós não teremos necessidade de passar por aquela situação de novo, porque nós conseguimos aprender a lição que aquela situação nos trouxe. Porém, se ao contrário disso, nós não tivermos aceitação, nós só reclamarmos e não conseguimos aprender, o que vai acontecer? Nós vamos ter que passar de novo e de novo, até que nós aprendemos o que nós necessitamos com aquela situação. Então, que nós possamos ser gratos pelas pessoas difíceis, ser gratos pela doença, pelas situações complicadas, porque tudo isso tem um porquê e sempre vem nos trazer um ensinamento. Quando aquela situação passar, faça a sua reflexão. O que eu tenho para aprender com isso? O que eu tenho, ou até mesmo durante a situação, o que eu preciso aprender com essa situação? O que eu preciso aprender com essa pessoa? Se eu estou onde eu preciso estar, se eu tenho ao meu lado as pessoas que eu preciso ter, o que eu preciso aprender ali? Eu tenho que aprender a ser mais humilde, a ter mais paciência, a amar mais, a perdoar 70 vezes, 7 vezes, como nos diz Jesus no Evangelho. E lembremos-nos sempre do Evangelho, porque o Evangelho foi nos deixado para ser um guia. Nosso guia, na realidade, é Jesus, né? Mas ele nos deixou o Evangelho para ajudar a nos guiar aqui. Imaginemos ele como se fosse um manual para a nossa vida. Toda vez que você estiver passando por um momento difícil, vai lá, lê um pouquinho, né? Faça sempre o estudo do Evangelho, porque ele vai nos nortear na nossa missão aqui na face da Terra. Quando nós estamos no plano espiritual, nós fazemos a nossa programação terrena e nós achamos que nós vamos dar conta de tudo. Só que quando nós chegamos aqui, que vem o véu do esquecimento, as ilusões do mundo,
muitas vezes nós nos esquecemos do que nós programamos. Então, que nós nos sigamos firmes em Jesus, estudemos sempre o Evangelho para nos ajudar a lembrar do que nós necessitamos fazer aqui na face da terra, e sejamos gratos. Sejamos gratos até mesmo pelas pequenas coisas que estão ao nosso redor, por todas as oportunidades que Deus nos dá. Minha mãe gosta que a gente olhe até as flores. Ela fala que às vezes você está com a cabeça tão cheia, e você olha uma flor, olha o canto dos pássaros, aquilo vai distraindo a sua mente. E às vezes nós não agradecemos por isso. E são tudo coisas que Deus nos deixou aqui na face da terra. Agora imagina, se tudo que nós reclamássemos fosse tirado da nossa vida. Olha, eu não aguento minha mãe, meu marido, meus filhos. Pronto, foi tirado tudo. Meu cabelo está horrível. Pronto, você ficou careca. Meu emprego, olha, não dá para engolir. Amanhã você está desempregado. Minha casa não é boa. A partir de amanhã você está vivendo na rua. Então, muitas das vezes nós não agradecemos por essas pequenas coisas. Pelo corpo que nós temos, pelo pai, pela mãe, pelo marido, até pelo cabelo que acordou todo bagunçado, está ficando branco. São pequenas coisas que nós não agradecemos. E que nós possamos ser gratos a tudo que está ao nosso redor e que Deus nos deixou para nos amparar. Que possamos aprender a parar de reclamar e olhar todas as bênçãos. Sejamos gratos porque tudo o que está acontecendo perto de nós, ao nosso redor, é exatamente o que nós precisamos para a nossa evolução. Que não nos esqueçamos disso. Cada dificuldade que nós temos é Deus nos oferecendo uma chance de aprender. Então, que possamos aprender com as dificuldades e transformá-las em oportunidades para sermos pessoas melhores e assim nos evoluir. Que Jesus nos abençoe hoje, sempre. E agora eu vou pôr um vídeo na doce voz do Chico, que é tão gostoso escutar aquela voz, né? De uma prece que muitos de nós conhecemos, que chama Confia Sempre. E que Jesus nos abençoe. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo o olho celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior desafio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te abafe no coração e te atormente o ideal, aliviando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Essa prece confia sempre é uma frase